Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Messias, analista de investimentos esportivos, e hoje estamos aqui para mais um dia de jogo a contar para o nosso dia de... Só que antes, se você não é inscrito no canal, deixe seu like, clica no botão de inscrever e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente for lançar aqui no canal para você lucrar com a gente. Agora, sem mais enrolação, vamos para as análises. 0 hora da manhã, estamos então aqui mais uma vez para mais um dia de jogo. Agradecemos a ti pela sua audiência. Entendemos que desde sábado que não está a ser dias fáceis de entrar. A Nigéria ontem foi logo perder contra a Benin, a Nigéria que nos eliminou do CAN. Se fosse para isso, podia nos ter feito passar do CAN e ter nos feito chegar então à final, mas não é isso que a gente veio falar. Bola para frente, que a vida continua. Temos então aqui dia 12 de junho de 2024, Botafogo contra Fluminense. Estamos aqui diante do terceiro contra o quinto colocado da tabela classificativa do campeonato brasileiro, a oitava rodada, onde vamos encontrar o Botafogo, que vem com um histórico de 3 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. Marcou 5 golos e sofreu 2 nos últimos 5 jogos. Vai enfrentar o Flu, que vem com um histórico de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 9 golos marcados e 6 golos sofridos. Já em confrontos diretos tivemos 4 vitórias para o Botafogo, 1 empate e 0 vitórias para o Fluminense. Dados complementares, encontramos aqui um Botafogo que venceu 3 dos últimos 4 jogos. Botafogo jogando em casa venceu 5 dos últimos 6 jogos que fez. Teve menos 2 gols e meio em 4 dos últimos 5 e Botafogo marcou primeiro em 3 dos últimos 4. Já o Fluminense venceu 3 dos últimos 4, teve ambas marcou em 3 dos últimos 4 e o Fluminense marcou primeiro também em 7 dos últimos 8 jogos em que participou. Já em confrontos diretos, o Botafogo venceu 4 dos últimos 4, Botafogo marcou primeiro em 6 dos últimos 7 e teve menos 2 gols e meio menos 2 gols e meio jogado em casa em 3 dos últimos 3 jogos que fez. Já para essa partida a gente vai fechar exatamente menos 3.75 e está feita, a gente vai seguir para as análises dos palpites dos jogos que seguem. Sem esquecer, o nosso primeiro número do ID é o número 6 e agora sim a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Não se esqueça, deixa seu like porque a gente precisa dessa força tua aí do outro lado. 1 hora da manhã temos Bragantino contra Atlético Mineiro, onde vemos aqui o sexto contra o 10º colocado da tabela classificativa do campeonato brasileiro, onde a gente vai encontrar o Bragantino, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 9 golos marcou e 4 golos sofreu. Vai enfrentar o Atlético Mineiro, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 6 golos marcados e 4 golos sofridos. E nos confrontos diretos, o Bragantino não venceu nenhuma vez, teve 3 empates e 2 vitórias para o Atlético Mineiro. Já em dados complementares, a gente pode constatar que o Bragantino venceu em casa em 4 dos últimos 5 jogos que fez em casa. Ganhou e empatou 8 dos últimos 9 jogos e teve menos 2 gols e meio em 6 dos últimos 7 jogos. Bragantino marcou o primeiro em 4 dos últimos 5. Bragantino venceu o primeiro tempo em 4 dos últimos 5 jogos. Ao passo que o Atlético Mineiro não venceu 3 dos últimos 4 e teve menos 2 gols e meio fora de casa em 4 dos últimos 6 jogos. Já nos confrontos diretos, a gente pode ver que o Atlético Mineiro ganhou e empatou 9 dos últimos 9 jogos que fez contra o Bragantino. Teve menos 2 gols e meio em 3 dos últimos 4, teve ambas marcas em 9 dos últimos 9. Atlético Mineiro perdeu o primeiro tempo fora de casa em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar em mais de 1,75. O nosso segundo número do ID é o número 10. E desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 14 horas temos Baroca contra Petrolia University, ou seja, a Universidade Petrolífera. É o segundo contra o terceiro colocado da tabela classificativa do campeonato sul-africano, ou seja, estão aqui a decidir quem é que será rebaixado para a segunda divisão, onde a gente vai encontrar aqui o Baroca, que vem com um histórico de 1 vitória, 3 empates e 1 derrota, marcou 4 golos e sofreu 3, vai enfrentar a Universidade Petrolífera, que vem com um histórico de 1 vitória, 3 empates e
uma derrota, marcou 5 golos e sofreu 5. E em confrontos diretos tivemos 2 vitórias para o Borouca, 2 empates e 2 vitórias para a Universidade Petrolífera. Só de constatar, aqui temos duas equipes de poucos gols, então para essa partida a gente vai fechar com menos 3.75. O nosso terceiro número do ID é o número 6 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 20 horas temos aqui Eibar contra Real Oviedo, ou seja, estamos aqui diante de duas equipes que estão a lutar para acesso à Primeira Liga. Como podemos ver, temos aqui o Eibar que vai enfrentar o Real Oviedo, faz parte da parte de cima do chaveamento. E no dia 13, ou seja, amanhã, teremos Espanhol contra Sporting de Gijón, que também estarão a lutar para a final. E os três primeiros, tem 4 equipas aqui, os 3 primeiros classificarão para a Primeira Liga. Provavelmente será o Espanhol, o Eibar, e o terceiro lugar, vamos aqui depender dos jogos do terceiro lugar, que vai ser desfrontado pelos que perderem este jogo, porque na verdade este já é o jogo de ida. O Espanhol já venceu, está a ganhar por 1-0 no agregado, enquanto que o jogo do Eibar contra o Real Oviedo está tudo em aberto, está 0-0. Quem vencer vai para a final e pode classificar-se como o primeiro lugar, que dá um pouco mais de destaque. Mas hoje estamos aqui para falar sobre o jogo de amanhã, onde a gente vai encontrar o Eibar, que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 7 golos, sofreu 6, vai enfrentar o Real Oviedo, que vem com um histórico de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 8 e sofreu 6 também. Já em confrontos diretos, o Eibar ganhou 2 vezes, teve 2 empates e 1 vitória apenas para o Real Oviedo. Dados complementares, a gente vê um Eibar que venceu em casa em 8 dos últimos 9 jogos. Eibar é muito forte dentro de casa. No geral, o Eibar ganhou e empatou 5 dos últimos 6 jogos e teve menos de 2 gols e meio em 3 dos últimos 4. Já o Real Oviedo não venceu 6 dos últimos 8, perdeu fora de casa em 3 dos últimos 4. O Real Oviedo marcou primeiro em 4 dos últimos 5 jogos. E em confrontos diretos, o Eibar venceu em casa 3 dos últimos 3 jogos que fez contra o Real Oviedo. No geral, o Eibar ganhou, empatou 8 dos últimos 9 e teve ambas marcou em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai fechar em Eibar ganha ou empata. O quarto número do nosso ID é o número 10 e desta feita a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. Chegamos à Argentina, Campeonato Argentino, quinta rodada. Temos aqui o 13º contra o 28º colocado da tabela classificativa da mesma competição. Godoy contra Central, Rosário Central, onde a gente vai ver o Godoy, que vem com a história de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Marcou 6 golos, sofreu 4. Vai enfrentar o Rosário Central, que vem com um histórico de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 9 golos marcados e 5 golos sofridos. Já em confrontos diretos, temos aqui 2 vitórias para o Godoy, 1 empate e 2 vitórias para o Rosário Central. Dados complementares, vemos um Godoy que não venceu 3 dos últimos 3 jogos, para início de conversa. Já o Rosário Central não venceu também 7 dos últimos 9, está pior ainda. Teve ambas marcas em 5 dos últimos 6, sofreu gol primeiro em 3 dos últimos 4, teve mais 2 gols e meio fora de casa em 5 dos últimos 5 jogos. E Rosário Central perdeu o primeiro tempo em 3 dos últimos 4. Já em confrontos diretos, o Rosário Central venceu 3 dos últimos 4 e marcou o primeiro em 4 dos últimos 4 jogos. Então, para essa partida, a gente vai fechar em menos 3.75. O nosso quinto número do nosso ID é o número 9. Desta feita, a gente vai pular para as análises dos palpites do jogo seguinte. 23 horas, temos ainda Campeonato Argentino. Argentino Júnior contra Central de Córdoba. Quinta rodada é o 10º contra o 27º colocado da tabela classificativa do Campeonato Argentino, onde a gente encontra um Argentino Júnior que vem com um histórico de 3 vitórias, 0 empates e 2 derrotas, 4 golos marcados, 5 golos sofridos. Vai enfrentar o Central de Córdoba, que vem com um histórico de nada menos que 0 vitória, 1 empate e 4 derrotas, 5 golos marcados e 13 golos sofridos. Em confrontos diretos, tivemos 2 vitórias para os Argentinos Júniores, 2 empates e 1 vitória apenas para o Central de Córdoba. Dados complementares, vemos argentinos que sofreram o gol primeiro em 3 dos últimos 4 jogos,
Já o Central de Córdoba perdeu 4 dos últimos 4, teve mais 2 gols e meio em 4 dos últimos 4, teve ambas marcas em 3 dos últimos 4. E em confrontos diretos, os argentinos júniores ganharam, empataram em 3 dos últimos 4 e tiveram ambas marcas em 3 dos últimos 4. Então, para essa partida, a gente vai ficar com Argentino Júnior ganham ou empata. O nosso sexto número do ID é o número 5. Desta feita, a gente vai partir em tela cheia para saber então quais resultados obtivemos desse nosso trabalho de pesquisa a contar para o nosso dia 12 de junho de 2024. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda bastante. Agora, sem mais enrolação, a gente parte. Muito bem, cá estamos nós. Eu vou ser sincero, os jogos de amanhã eu não estava convicto, não queria fazer nenhuma entrada, não queria apostar, queria proteger o meu dinheiro até encontrar estes jogos, porque os jogos estão difíceis e os códigos ainda mais difíceis de usar, mas estes jogos aqui, para mim vale a pena, eu vou entrar nesses jogos. São códigos muito fáceis, temos aqui 0 horas, Botafogo contra Fluminense, qualquer um ganha em cantos. 1h30, Bragantino contra Atlético Mineiro, ficamos também com qualquer um ganha nos cantos, dupla probabilidade nos cantos. Às 20 horas temos Eibar contra Real Oviedo, ficamos também com qualquer um ganha em cantos, dupla probabilidade em cantos. Argentina Godoy contra Rosário Central, ficamos com qualquer um ganha. E 23 horas temos Argentino Júnior contra Central de Córdoba, ficamos com Argentino Júnior ganham ou empatam. O único código complicado para garantir então a nossa entrada de amanhã, a ver se a gente consegue recuperar o dinheiro que a gente perdeu na segunda, no sábado, no domingo e na segunda-feira, que não foi fácil. Nas últimas 2 semanas perdemos 3 fichas, as 3 fichas foram 3 dias seguidos. A gente vai querer recuperar com certeza. Não se esqueça de deixar o seu like, porque isso nos ajuda bastante aqui no YouTube. Se você acha que o nosso canal precisa de alguma melhoria, deixa nos comentários o que a gente pode melhorar, porque a gente faz isso do coração por vocês e para vocês. E voltei, quase ia me esquecendo, o último número do ID é o número 7, com certeza. Agora sim, a gente se vê amanhã às mesmas horas, 15 horas, estamos aqui para ajudar você com as suas entradas. Então é isso, para finalizar, não se esqueça, tem vídeos aqui no canal que vão ajudar você a fazer muito mais dinheiro nas apostas. Vídeos como 5 dicas para lucrar mais com as apostas esportivas. Temos ainda um vídeo onde falamos sobre a gestão de banca que vai fazer você não perder todo o seu dinheiro, todo o seu capital de investimento. E ainda como bônus temos aqui um vídeo especial que fala sobre handicap asiático. Todos os segredos revelados que vão fazer você apostar como um verdadeiro profissional das apostas.